levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, John Rosenstern e o Dr. Don Paul Gray. É muito bom ter você conosco. Lauren, você mencionou algo no programa passado e acredito que você deve explicar um pouco mais, pois é muito importante. Coisas diferentes que precisamos saber e entender a respeito da cruz de Cristo, certo? O que estávamos falando era sobre a santificação, e mencionei pois estávamos discutindo a natureza pecaminosa de Romanos 6. Este é o primeiro entendimento que precisamos ter quando falamos de santificação. Nossa fé no que Cristo fez nos livra de nosso relacionamento com a natureza pecaminosa, não elimina a natureza pecaminosa, e o termo que Paulo usa é morto, que nós estamos mortos para a natureza pecaminosa. E também usa este mesmo termo em relação à lei, que quer dizer que temos que estar mortos para a lei. E o termo morto é usado duas vezes em Romanos 6 e em Romanos 7. Isso indica uma falta ou uma quebra de relacionamento. O raciocínio é o seguinte: com minha fé em Cristo e Ele crucificado, eu não devo ter relacionamento com a natureza pecaminosa. Eu estou livre dela. É o que diz Romanos 6. Romanos 7 ensina que porque a minha fé está na cruz, então eu estou livre do relacionamento com a lei. Isso é vital, porque antes de você continuar, deixa eu te interromper aqui. A maioria dos cristãos escuta o que você falou da lei e diz: nós entendemos que a lei foi cumprida em Cristo, não precisamos da lei. Eles não entendem, e eu vou explicar. É o que muitos estão pensando. Romanos 7:1 diz que estamos debaixo do domínio da lei até que um homem morra. Romanos 7:4 diz que estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. A mesma união com Cristo que nos livrou da natureza pecaminosa é a mesma união com Cristo que nos livrou do domínio e da exigência da lei. Muito bem, isso é algo que a maioria diz: nós entendemos, contanto que eu mantenha minha fé em Cristo e na cruz, a lei vai se resolver. Mas como eu vejo, o problema que a maioria dos cristãos tem é um entendimento errôneo da lei, mas é o seguinte: eles transformam coisas em lei que não eram lei originalmente. Por exemplo, falamos sobre o jejum. Não faz parte da lei. E quando você menciona a lei de Moisés, a maioria dos cristãos dizem: isso já foi cumprido em Cristo, estão certos, mas ainda não sabem o significado. De outra maneira, os cristãos transformam as coisas em lei quando elas não são lei. E toda vez que colocamos nossa fé em qualquer coisa que não é Cristo e Ele crucificado, transformamos aquilo em lei. E Deus não pode abençoar aquilo, não pode nos ajudar. E pela lei, queremos dizer que estamos inventando uma nova maneira de salvação, uma nova maneira de vencer, nova maneira de redenção, de vitória. Ainda é um meio que o homem inventou, um esforço dele que não funciona, tentando fazer o que Cristo já fez. Exato, e não funciona. E esse é o verdadeiro problema da igreja hoje em dia. O que sabemos é que o que Paulo ensina em Romanos 6 é que estamos mortos para a natureza pecaminosa pela fé. Entendemos que nossa união com Cristo nos livra do domínio da natureza pecaminosa. Então eu estou livre dela. Não deve me perturbar. Eu tenho que manter isso intacto, entendendo a lei, que é Romanos 7. Se eu entendo que a lei, ou qualquer coisa que eu faço, como você descreveu, não é o meio para salvação ou santificação, eu estou morto para a lei pelo corpo de Cristo. Agora eu estou livre para deixar o Espírito de Deus fazer por mim e em mim o que a lei nunca pôde fazer.
Então, a base do relacionamento com Deus é entender que minha fé está na cruz e vivo livre da natureza pecaminosa e também vivo livre da lei. Essas duas coisas não devem ser um problema para mim. Eu devo guardar meu coração para não criar outra maneira de santificação, porque quando faço isso, restauro o meu relacionamento com a lei. Quando restauro o meu relacionamento com a lei, também restauro o meu relacionamento com a natureza pecaminosa. Mas você concorda que a maioria dos cristãos olham para isso e pensam: sabemos que a lei já foi cumprida em Cristo e eu não tenho nada a ver com a lei hoje em dia. Olha, não acredito que é bem por aí. Eles nem pensam na lei, não pensam de maneira tão profunda assim. Mas eu vejo que o maior problema com os cristãos é transformar algumas coisas que não são lei em lei e tem o mesmo efeito, acaba destruindo e ferindo as pessoas. Vocês acham que eu estou exagerando nessa declaração? Eu gostaria de fazer um comentário. Quando éramos mais novos, estávamos naquelas igrejas de muita santidade, minhas irmãs tinham que ter o cabelo longo, não podia passar maquiagem, manga longa, e tínhamos uma cultura muito de santidade no sentido exterior. Transformávamos em lei e seguimos aquilo até ir para o mundo fazer parte das Assembleias de Deus. Vocês lembram disso? Quando eu fui para a Assembleia de Deus, era como se estivesse no mundo, porque ali eles permitiam essas coisas. Mas só quero dizer que eu lembro das minhas irmãs que quando elas ficaram mais velhas, elas também largaram aquilo ali. Foram para igrejas diferentes, mas saíram daquela ênfase na santidade, porque tínhamos transformado aquilo em lei. E minha mãe e meu pai reforçavam isso. Usando esse exemplo, o que você faz daí em diante? Você vai adiante aprendendo a verdade. Olha só, o tipo de roupa que sua família usava, não o santificava, mas eles pensavam que santificava. Pensavam que estavam mais santos, e isso era pregado do púlpito, mas aquilo foi transformado em lei, e Deus não pode abençoar aquilo. Ao invés de abençoar, ele amaldiçoa. Nós crescemos com esse ressentimento. Na verdade, é isso que desperta a natureza pecaminosa. O pecado, através do mandamento, trouxe toda forma de concupiscência. Então, esses desejos malignos foram despertados pela natureza pecaminosa, que foi despertada pela lei. E nós não entendemos, mas a natureza pecaminosa, ela vai abraçar aquilo que você tenta usar como lei. Por isso que vemos as pessoas estipulando regras, regulamentos, inventando como lei, e isso ativa a natureza pecaminosa na pessoa, prendendo ela ao invés de libertá-la. Qualquer coisa que eu coloco minha fé naquilo fora Cristo e a cruz, transformo em uma lei, e Deus não pode abençoar aquilo. O Espírito Santo, que está com o Filho de Deus, não opera nesse sentido. Ele não nos abandona. Glória a Deus por isso. Ele continua conosco. Mas ele é Deus e pode fazer qualquer coisa. Eu me lembro, muitas vezes, chorando bastante, passando por dificuldade, dizendo: Senhor, o Senhor está me ajudando a tocar a metade do mundo e não consigo viver uma vida vitoriosa. Eu não entendo. Porque o Espírito Santo não pode nos ajudar. O meu problema era minha vida de oração. Pode ser estranho. Hoje eu tenho uma vida de oração mais forte do que nunca. Mas eu pensava, vou orar 1 hora por dia. Aí comecei a orar 2 horas por dia. Acordava 1, 2 horas da manhã. E isso não acontecia de vez em quando. Era quase sempre. E tentava orar 1 hora. Me forçando tanto que quase tive um colapso nervoso, mas eu não sabia o que fazer. Eu não entendia a cruz. E eu transformei a oração em uma lei. A oração não é uma lei, mas você pode dizer: eu vou orar tanto até vencer o pecado. E não vai dar certo. Não é bíblico. Eu estava tentando fazer por mim, como Lauren mencionou no programa de ontem. Eu estava tentando fazer por mim o que o Senhor já tinha feito na cruz do Calvário, mas eu não sabia disso. Olha, um princípio de tudo que estamos falando aqui é um entendimento errôneo do propósito da lei. A lei nunca pode salvar, a lei não era para salvar ou santificar,
Estamos tentando fazer essas coisas que você mencionou quando não entendemos que a lei não pode salvar e não pode santificar. Se eu tivesse entrado naquela igreja e pregado no púlpito da igreja que você foi criado, se eu dissesse que o que você está fazendo está te atrapalhando e não ajudando, eles iam me jogar para fora daquela igreja, me dar um tchauzinho e dizer: não, volte aqui nunca mais, nunca mais. Nós falamos disso no nosso outro programa, A Mensagem da Cruz. Se você estudar Filipenses capítulo 3, isso é muito importante. Aqui Paulo nos dá um exemplo perfeito do que a carne é, do que é confiar em nós mesmos, em sua descrição de si mesmo antes de entender a nova aliança. E ele disse: coloquei a minha fé em ser hebreu dos hebreus, etc, etc. Ele nomeia 7 coisas mais ou menos ali. Mas a palavra que ele usa, ele diz: considerei tudo como perca. A palavra perca é importante porque não descreve somente o liberar de algo. Um liberar é uma palavra que na realidade indica que um dano ou um prejuízo está sendo reconhecido como resultado de sua fé em ser um hebreu dos hebreus. Paulo viu isso e viu que não era só algo que ele tinha que largar, mas ele viu como algo que estava produzindo algo negativo em sua vida espiritual, ao invés de positivo, estava danificando. E essa é a palavra perca. Dano, prejuízo, não só largando isso. Uma maneira específica de se vestir está te prejudicando. A maioria das coisas que bons cristãos estão tentando fazer para viver corretamente está atrapalhando mais do que ajudando. É o que quero dizer. Se não entendermos aonde a lei se encaixa, o cristão tem que se levantar toda manhã e entender que a lei não pode me salvar ou me condenar, porque eu não estou debaixo da lei. Então, nada que eu faça de mim mesmo pode me santificar ou me libertar. Eu não presto contas para as exigências justas da lei, mas sim a Cristo. E é aí que começamos. Vamos para o intervalo e você não pode perder a próxima parte. Vamos falar um pouco mais disso porque é extremamente importante. E alguns dizem: isso não está no texto que estamos estudando. Quando falamos do apóstolo Paulo, então está no texto sim, pois foi isso que ele descobriu, entendeu? Então, voltamos já.